Leitura do livro de Jó. Um dia, foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor, então, disse a Satanás: "Donde vens?" "Venho de dar umas voltas pela terra", respondeu ele. O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas, estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto." Então o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, de tudo o que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó. Estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando, de repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando, quando chegou o outro e disse: "Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: "Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelôs e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: "Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Então, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e, prostrado, disse: "No eu saí do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor." Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão, para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: "Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior." João disse a Jesus: "Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque não anda conosco." Jesus disse-lhe: "Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma balança. De um lado, temos tudo que possuímos e amamos nesta vida: família, saúde, riquezas, reputação. Do outro lado, temos nossa fé em Deus. Se começássemos a remover as coisas do primeiro lado, em que ponto a balança se desequilibraria? Em que momento nossa fé vacilaria? Esta é a questão profunda que a história de Jó nos apresenta hoje. Na primeira leitura, somos transportados para uma cena surreal. Os filhos de Deus, que podemos entender como seres angelicais, se apresentam diante do Senhor. Entre eles está Satanás, cujo nome significa adversário ou acusador. É crucial entender que Satanás não está aqui como um igual a Deus, mas como uma criatura que só pode agir dentro dos limites permitidos pelo Criador. Deus chama a atenção de Satanás para Jó, descrevendo-o como um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal.
Mas Satanás, fil a osoi papel de acusador, questiona a autenticidade da fé de Jó, e por nada que eu teme a Deus. Esta pergunta toca no cerne de nossa fé. Amamos e servimos a Deus pelo que Ele é, ou pelos benefícios que esperamos receber? Nossa devakeo é genuína, ou eu é apenas uma transakeo que oferecemos adorakeo troca de benkeos? Satanás argumenta que a fé de Jó é baseada na prosperidade que Deus lhe concedeu. Estende a mão e toca em tudo que ele possui, desafia Satanás, e verá se não te amaldiçoa na cara. O que se segue é uma série de catástrofes que se abatem sobre Jó. Em um único dia, ele perde tudo, suas riquezas, seus servos, e mais dolorosamente, seus filhos. É uma devastação total, uma perda inimaginável. A resposta de Jó a esta tragédia é de tirar o fôlego. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que testemunho extraordinário de fé! Jó reconhece que tudo o que temos nesta vida é, em última análise, um presente de Deus. Não temos direito absoluto sobre nada. Tudo é graça, tudo é dádiva. Mas a fé de Jó vai além do mero reconhecimento intelectual desta verdade. Em meio à dor mais profunda, ele ainda consegue bendizer o nome do Senhor. Sua fé não depende das circunstâncias, está ancorada em algo, ou melhor, alguém, muito mais profundo. Agora, voltemo-nos para o Evangelho, onde encontramos os discípulos de Jesus em uma discussão que, à primeira vista, parece estar em completo contraste com a humildade e a fé de Jó. Eles estão discutindo sobre qual deles seria o maior. Que ironia! Enquanto Jó, tendo perdido tudo, se prostra em adoração, os discípulos, tendo recebido o privilégio inestimável de andar com o Filho de Deus, estão preocupados com status e posição. A resposta de Jesus é profunda em sua simplicidade. Ele pega uma criança e a coloca junto de si, dizendo: quem acolher esta criança em meu nome, a mim acolhe, e quem me acolher, acolhe aquele que me enviou, pois aquele que entre vós todos for menor, esse é grande. Jesus está virando de cabeça para baixo a compreensão dos discípulos sobre grandeza. No reino de Deus, a verdadeira grandeza neo esta pasakeo ou o poder, mas humildade servico. Não está em ser o primeiro, mas em estar disposto a ser o último. A criança, na sociedade da época, não tinha status ou poder. Acolher uma criança não trazia nenhum benefício social ou político. Jesus está essencialmente dizendo: quero que vocês valorizem e sirvam aqueles que não podem lhes dar nada em troca. Esta é a mesma atitude que vemos em Jó. Sua adoração a Deus não era baseada no que ele poderia ganhar, mas no caráter imutável de Deus, digno de louvor em todas as circunstâncias. Então, como podemos aplicar estas lições profundas em nossas vidas hoje? Primeiro, somos chamados a examinar a base de nossa fé. Ela está ancorada nas bênçãos que recebemos ou no caráter imutável de Deus. Podemos, como Jó, adorar a Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Segundo, somos desafiados a redefinir nossa compreensão de grandeza. No reino de Deus, a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. Está em valorizar os pequeninos, aqueles que a sociedade muitas vezes ignora ou despreza. Terceiro, somos convidados a cultivar uma atitude de gratidão. Jó reconheceu que tudo o que tinha era um presente de Deus. Quando vivemos com esta consciência, cada dia se torna uma oportunidade de agradecer, independentemente das circunstâncias. Quarto, somos chamados a uma fé madura que persevera nas provações. A fé de Jó não era superficial ou baseada em emoções passageiras. Era profunda, enraizada em um relacionamento íntimo com Deus que podia suportar até mesmo as tempestades mais ferozes da vida. Finalmente, somos desafiados a ampliar nossa visão do reino de Deus. Quando João relata a Jesus que eles impediram alguém de expulsar demônios em seu nome porque não eram dos discípulos, Jesus responde: não impeçais, pois quem não é contra vós, é por vós. Isto nos lembra que o reino de Deus é mais amplo e inclusivo do que nossas categorias humanas muitas vezes permitem.
Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos, como Jó, cultivar uma fé que permaneça firme mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que possamos, como a criança no Evangelho, abraçar a humildade e a simplicidade que nos tornam verdadeiramente grandes no reino de Deus. E que em todas as coisas, sejam elas prósperas ou adversas, possamos dizer com sinceridade: bendito seja o nome do Senhor. Pois é nesta atitude de adoração incondicional que encontramos nossa verdadeira identidade e propósito como filhos de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.